Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 13. Eu não vou ler todo o texto, eu vou ler do verso 1 até o verso 8, pelo menos até a primeira parte do verso 8. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Vamos repetir só essa última frase? O amor jamais acaba? Todo mundo? Mais uma vez. Quantos creem na Bíblia? Então vamos repetir de novo. Então, a partir de hoje, todas as vezes que você ouvir uma pessoa que está querendo divorciar porque fala que o amor acabou, você fala assim: é mentiroso. Você é mentiroso. O amor jamais acaba. Porque entre o que você está falando e a Bíblia é a verdade. O amor. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, pela oportunidade de estarmos na tua casa, por esse ambiente, meu Deus, tão tranquilo, e que percebemos nessa tranquilidade a tua graça e a tua presença. Nos rendemos à tua palavra porque cremos que através dela o Senhor nos dá respostas, seja através de um consolo, seja através de uma palavra de edificação ou de exortação. O Senhor revela o teu amor através dela. E nós queremos te ouvir essa noite. Nós necessitamos te ouvir hoje e sempre. Então nos abrimos para isso e te pedimos: fala conosco em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Muito bem. Queridos, a Bíblia declara que Deus é amor. É muito importante, às vezes, e é importante mesmo a gente aprender a olhar os termos que a Bíblia usa, porque um detalhe faz toda a diferença em relação a uma verdade e uma mentira. Um detalhe. Esses dias eu estava falando aqui sobre fé, né? Eu já ouvi pregadores usando o texto de maneira errada, dizendo que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para o monte: sai daqui. Não tem esse texto na Bíblia. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, não tem esse texto na Bíblia. O texto da Bíblia é: se você tiver fé como um grão de mostarda. E tem uma diferença absurda entre ter fé como um grão e ter fé do tamanho de um grão. É totalmente diferente, né? Então é um detalhe. Eu preciso olhar para a Bíblia, aprender a ler a Bíblia e prestar atenção nos detalhes. Então tem músicas aí no mundo gospel que fala que Deus é bom demais. Deus é bom demais, Deus é bom. E a igreja canta eufórica porque Deus é bom demais. Isso é mentira. Essa frase é mentirosa, é antibíblica, é enganosa. Deus não é bom demais. Porque se Deus fosse bom demais, o diabo podia ser bom de menos. Se Deus fosse bom demais, nós poderíamos ser bons. Então Deus não é bom demais. A Bíblia diz que Deus é bom.
E Jesus ainda declara que não existe nenhum bom a não ser Ele, a não ser o Pai. Olha aí. Então, essa definição fechada, Ele é bom, isso exclui de todas as formas qualquer tipo de comparação. Ele é bom, ponto. Então, nós não somos, porque Ele é. Então, em relação ao amor, da mesma forma. Então, porque Deus nos ama demais. Deus não nos ama demais, Deus ama de tal maneira. E esse de tal maneira não é demais. É uma expressão que não tem limites para o amor de Deus. E só Ele é capaz de amar assim, porque a essência dele é amor. Então Deus não tem amor. Deus é amor. E tem uma diferença absurda entre ter e ser. Entre ter e ser. Então Deus, Ele não tem amor por nós. Deus, a essência de Deus é amor. Deus não consegue se revelar, se manifestar de uma outra forma que não seja através do amor, porque é a essência dele. Ele é amor. E a Bíblia diz, João escreve, que aquele que diz que tem Deus e não ama, é mentiroso. Porque como pode alguém ser templo do Deus que é amor e não amar? Então aquele que diz que tem Deus, mas não ama, João diz que ele é mentiroso, que a verdade não está nele. Porque Deus, a essência dele é amor. Então eu posso afirmar que nós, como cristãos, que somos a única religião que acredita que é templo do próprio Deus Criador, nenhuma outra religião do mundo crê nisso, só nós. Nós somos os únicos a crer. Então existem religiões que afirmam que o homem é Deus. Alguns segmentos aí do hinduísmo e alguns que acreditam na evolução do homem, que vai chegar a um nível, tal. Mas acreditar que o nosso corpo, nós seres humanos, somos templo do Deus Criador, só o cristão crê. Nós cremos nisso. Que o Deus eterno, todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, habita dentro de nós. Desde o momento que nós nos convertemos e recebemos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador, nós passamos a ser morada de Deus, templo de Deus. E templo do Deus que é amor. Então eu preciso entender essa verdade para que eu dê respostas que confirmem essa verdade. Qual verdade? De que o Deus que é amor habita em mim. Aí presta atenção, porque nenhum outro texto, nem na Bíblia, nem fora da Bíblia, foi tão completo e perfeito para falar de amor como o texto de 1 Coríntios 13, escrito pelo apóstolo Paulo, onde ele traz definições extremamente assim, abrangentes e profundas a respeito de um tema tão lindo e tão, às vezes tão falado e tão pouco entendido, que é o amor. Na nossa cultura, então, não é muito fácil a gente entender com profundidade o amor de Deus, não é muito fácil, porque o nosso próprio vocabulário já é muito limitado para entender o amor de Deus. Por exemplo, você, quando diz que ama o seu carro, você diz, eu amo o meu carro. Se você ama o seu namorado, a sua namorada, você diz, eu amo meu namorado, eu amo a minha esposa, eu amo a minha igreja. E se você vai expressar esse sentimento pelo cachorrinho, pelo gatinho, você fala o quê? Eu amo, é a mesma palavra. Você não consegue diferenciar, é a mesma palavra. Então talvez por causa da pobreza do nosso vocabulário, entender a profundidade do amor de Deus seja mais difícil. Faça o panorama bíblico para você entender os diferentes tipos de amor que existe na Bíblia, entendeu? Mas se o amor verdadeiro habita em nós,
dentro de toda a profundidade que o apóstolo Paulo traz nesse texto, então nós precisamos dar respostas desse amor na nossa vida, em todas as áreas. E eu vou compartilhar com você isso hoje, porque é muito fácil a gente banalizar coisa séria. O brasileiro já tem essa mania, o ser humano de uma maneira geral, mas o brasileiro parece que ele tem uma facilidade maior de banalizar coisas sérias, não é? Então hoje, até pela própria pobreza que eu falei aqui de vocabulário, usa-se a palavra amor de uma maneira muito assim, aleatória. Às vezes um cara conhece uma mulher na rua, que nunca viu, ele foi para a cama com ela, fez sexo, e ele sai dizendo que fez amor. Você não fez amor, você fez sexo. Mas é a forma de banalizar algo sério, de você banalizar algo lindo. Então o brasileiro, o ser humano, tem essa facilidade de banalizar coisas sérias. E assim, o amor tem sido banalizado por muitas pessoas. Então usa-se o termo amor para qualquer coisa, né? Mas o amor verdadeiro, ele precisa dar respostas. É isso que o apóstolo Paulo, de alguma forma, está tentando registrar aqui nesse capítulo 13. E eu vou compartilhar isso com você hoje, tá bom? Presta atenção, porque é uma forma de você avaliar o nível do seu amor a Deus, a você mesmo e ao próximo. Porque o amor, ele tem essas 3 direções, não é verdade? Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Então o amor tem essas 3 direções. Então você precisa fazer essa medição. Se o seu amor tem dado essas respostas para Deus, para o seu próximo e para você mesmo. Então vamos lá. Quais são as respostas que o amor verdadeiro precisa dar? Está comigo aí? Então vamos lá. Primeira resposta que o amor dá é o relacionamento. Diga, relacionamento. Não existe amor isolado. Amor isolado é falso, ele é egoísmo. Egoísmo e amor são 2 coisas contrárias. Então essa coisa, eu amo, mas não quero saber, eu amo, mas eu aqui e o resto lá, isso não é amor. Isso é egoísmo, narcisismo, qualquer outra coisa parecida. Porque tudo que você lê no texto, toda a expressão de amor, toda a explicação de amor, sempre vai estar ligado a algo fora de você, a alguém fora de você. Tudo. Aquilo que você fala só tem sentido se tem alguém para ouvir. Aquilo que você entrega só tem sentido se tem alguém para receber. Então, o amor verdadeiro é um amor que se relaciona. E eu preciso começar a entender isso. Tá certo? Principalmente entender os níveis de relacionamento. Eu preciso entender isso. No que diz respeito a Deus, tem muita gente que diz que ama Deus, mas não se relaciona com Deus. Ou se relaciona de uma maneira muito superficial. É interessante porque a igreja tem, algumas pessoas têm seus hábitos, né, as suas rotinas. Nós temos algumas pessoas que só vêm à igreja quarta-feira, um exemplo. Elas só vêm quarta-feira. Nós temos algumas pessoas que só vêm domingo de manhã. Nós temos outros que só vêm domingo à noite. Isso não é problema. O problema é quando o seu relacionamento com Deus se resume à sua vinda à igreja. Porque tem gente que o único relacionamento que ela tem com Deus é quando ela vem à igreja. Então o relacionamento dela com Deus se resume a 1h30 por semana, em algum dia específico. E os outros dias, Deus não faz parte da vida, Deus não faz parte da agenda dela. Não faz. Você não pode dizer então que você ama Deus com esse nível de relacionamento com Ele. Porque se tem algo que Deus nos chama, é um relacionamento de intimidade.
Então o meu amor para com Deus, ele é provado pelo nível de intimidade que eu tenho com Ele. Servir a Deus não é um peso, é um prazer. Estar na igreja não é uma obrigação, é um prazer. Orar é um prazer, ler a Bíblia é um prazer. Por quê? Porque tudo isso envolve relacionamento com Ele. Então, não é um peso para mim estar com quem eu amo. Concorda comigo? Quantos casados eu tenho aqui? Quantos amam estar com seu cônjuge? Se você não tem prazer de estar com seu cônjuge, você tem um problema. Porque deveria ser assim, um grande prazer, uma grande alegria estar perto o tempo todo. Isso mesmo, agarra, aperta, aproveita a beiradinha, já aperta a mão. Isso, fala assim, às vezes um sinalzinho é suficiente para o outro saber, estou aqui, viu? Isso é para mim, isso é para nós. Então você tem prazer de estar junto, porque é a forma de você expressar amor. Tá certo? Então, para com Deus, a intimidade revela o nosso amor a Ele. Um Deus que quer andar com a gente, um Deus que sempre, desde sempre, se moveu na direção do homem para andar com o homem. Porque ama o homem, ama o ser humano. E a resposta que esse ser humano precisa dar para Deus é se relacionando com Ele, todos os dias. Buscando a presença dEle, tendo prazer na presença dEle o tempo todo. Mas existem outros níveis também de relacionamento que demonstram amor. Vou te dar um exemplo. Uma certa vez chegaram para Jesus falando sobre esse tema, sobre amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Alguém perguntou para Jesus, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus foi e contou uma parábola, que foi a parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano explica muito bem essa questão de relacionamento como prova de amor. A parábola é da seguinte forma: um certo homem foi assaltado na estrada entre Jerusalém e Samaria. Ele foi assaltado, bateram muito nele, e estava passando por aquela estrada um levita. Jesus não foi claro, mas fica subentendido que aquele homem assaltado era um judeu. Era um judeu. Então passa lá um levita, que também é um judeu. O levita olha o homem todo arrebentado na beira da estrada, passa de largo e vai embora, larga o homem lá. Vem depois um sacerdote, um pastor, um padre, olha o homem lá arrebentado, passa de largo e vai embora. Aí vem um samaritano. Para você entender o relacionamento do samaritano com o judeu, é mais ou menos o relacionamento do flamenguista com o palmeirense. Se encontrar o outro caído, não vai socorrer. Olha como inimigo, adversário, não é assim? Então, o samaritano passa e olha o homem lá caído. Eles não eram amigos. Teoricamente eram adversários. Mas a Bíblia diz que o samaritano foi lá, socorreu o homem, cuidou das feridas do homem, colocou o homem sobre o seu próprio animal, levou o homem até uma hospedaria, cuidou do homem, ainda falou assim: se ele gastar alguma coisa além disso aqui, na volta eu pago. Ele levou o homem para a casa dele? Porque nem todo mundo que você ama, você vai levar para sua casa. Porque tem níveis de relacionamento. Mas ele cuidou. Então tem relacionamento que você vai cuidar lá. E a sua prova de amor é você cuidar lá. Porque quem não ama, passa de largo e deixa para lá. Então amar não significa que você tem que pegar e trazer para você, trazer para sua casa, não. Significa que você, no seu relacionamento, é cuidar. Sim, tem alguns que você vai levar para dentro de casa. São níveis de relacionamento.
Mas seja qual for o nível de relacionamento, o amor só é amor quando ele se relaciona, seja qual for o nível. Seja perto, seja na intimidade da sua casa, ou seja lá. Mas se você faz vista grossa para o outro, você não ama o outro. E ponto. Você entendeu essa palavra? Quem ama, se relaciona. Quem não ama, vira as costas. Faz que não vê. Não tenho nada com isso. Presta atenção. Porque nós afirmamos que amamos a Deus. Nós afirmamos que o Deus que é amor habita em nós. Não tem como amar sem se relacionar, com todos os riscos que os relacionamentos trazem com ele. Essa é a primeira resposta. A segunda resposta do amor é a compreensão. O texto é tremendo, né? Não existe uma maneira mais extraordinária, talvez, a gente demonstrar amor do que entender o outro. E como é difícil a gente entender o outro. Porque a desgraça da religião faz com que a gente julgue o outro. Faz com que a gente condene o outro. E parece que nos cega para entender o outro. E entender o outro não significa ser cúmplice do erro do outro. Não. Porque pode parecer na cabeça de alguns que em nome do amor eu tenho que tolerar o seu pecado. Não. Não. O amor não me autentica para tolerar pecado. O amor não me autentica para aplaudir erros. Jesus nunca fez isso. Quer ver para mim um dos maiores exemplos? É quando Jesus estava lá, possivelmente no templo, e levaram para ele a mulher que foi pega em adultério. E a lei de Moisés dizia que deveriam ser apedrejados, mas a lei de Moisés fala que os dois deveriam ser apedrejados. Afinal de contas, a mulher não estava adulterando sozinha, estava adulterando com o homem. Mas só levaram a mulher. O homem deram linha. Numa sociedade extremamente machista e protetora, libera o homem, possivelmente amigo de algum deles, libera o homem e leva a mulher para ser apedrejada. E chegam para Jesus e falam: a lei diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. A lei não diz isso. A lei diz que os dois devem ser apedrejados. Jesus está lá escrevendo no chão, e Jesus libera aquela palavra: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí a Bíblia diz que eles foram saindo e ninguém apedrejou. Jesus não foi cúmplice do adultério daquela mulher, mas Jesus foi capaz de entender que por trás daquele pecado tinha uma pessoa. Sabe como que a gente consegue entender o erro do outro? Quando a gente consegue olhar que por trás do erro daquele outro tem uma pessoa, tem um ser humano. Que parece que quando alguém erra, principalmente se erra com a gente, nos traz algum tipo de prejuízo, a gente não consegue olhar que por trás do erro tem uma pessoa. Parece que a gente olha e parece que a gente vê um demônio, um satanás, ou vê alguma criatura, sei lá o que pode ser. E a gente não consegue olhar e ver pessoa, ver gente. Então, pela dificuldade de a gente entender a humanidade por trás do erro, faz com que a gente não consiga entender o erro. Repetindo, não é ser cúmplice do erro, não é aplaudir o erro, não é dizer que o erro não é erro. Em nenhum momento Jesus falou para essa mulher que o adultério não era adultério. Pelo contrário, quando ele despede a mulher, ele diz: vá e não peques mais. Então ele diz: você pecou, você errou, porque o amor, ele não me cega. Não. Você errou, você pecou, você está errado, mas vai e não peques mais. E se ninguém te apedrejou, não vai ser eu que vou apedrejar. E entender a fraqueza do outro, a fragilidade do outro, a queda do outro. E a melhor forma, irmãos, de entendermos a graça de Deus sobre nós,
é quando a gente consegue entender a graça de Deus sobre o outro. Que o seu amor pelo próximo não é capaz de você compreender as fraquezas e limitações do próximo. É porque você não ama o próximo. Você julga o próximo. Segunda resposta do amor é a compreensão. Seja mais compreensivo. Não se esqueça que você erra também. Não se esqueça que você também precisa ser amado e perdoado também. Não esqueça disso. E não se esqueça que por trás de um erro tem uma pessoa, um ser humano, que antes de uma pedra, talvez precise de um abraço, ou precise ser amado. O amor verdadeiro compreende o outro. O falso julga. Terceira resposta do amor é a doação. Doar. Deus prova o seu amor para conosco, tendo Ele entregue, doado Jesus por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho uma frase que me acompanha e que para mim explica isso. É possível alguém dar sem amar, mas é impossível alguém amar sem dar. É possível. É possível que alguém até faça o bem para o outro, sem amar o outro. É possível, irmãos. Ano que vem é ano de eleição. Gente que não te procura há 4 anos vai te procurar ano que vem. Vai bater na sua porta, lá na loja, vai pedir ajuda. Se você precisar, se tiver no mandato, vai atender seus pedidos. Não te ama não, irmão. Quer seu voto. Então é possível que alguém atenda o outro, se doe para o outro, sem amar o outro. Inclusive, dentro da doutrina espírita kardecista, fazer o bem, a motivação não é o amor ao outro, é o amor a si próprio. Porque a caridade feita dentro da ideia kardecista não é fazer o bem por amor ao outro, é fazer o bem para eu me encarnar numa situação melhor. Então ele não está fazendo o bem porque ele ama o outro, ele está fazendo o bem porque ele quer encarnar numa situação melhor. Você entendeu? Então é possível você fazer o bem sem amar. Você fazer o bem com segundas intenções. Não é? Nós maridos fazemos muito isso. O tempo todo nós fazemos. Nós amamos nossas esposas. Mas a gente paparica ela o tempo todo porque nós queremos algo. É intencional. Não é? O presente que você dá, o bombom, você dá bombom à toa. Você quer outro bombom. A vida é assim, você dá porque você está querendo algo, né? Então é possível sim, você dar sem amar. O que não é possível é você amar e não dar. Principalmente é impossível você amar e não se doar. É impossível. Não existe amor egoísta. Amor egoísta não é amor, é narcisismo. O amor se doa, o amor se entrega, o amor reparte. O amor não consegue se prender nele, ele tem que sair dele. Essa é a ideia do amor. E olha aqui para mim, irmãos, porque talvez esse seja um grande desafio sempre para o ser humano, mas para a nossa geração parece que isso se agrava, porque a Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam egoístas. E as pessoas estão cada vez mais egoístas, só pensam nelas. Se o outro está caído, está morrendo, está desesperado, não tem a ver comigo, cada um se cuida de si. As pessoas estão cada vez mais vivendo essa vida isolada, e é interessante, porque a gente vive no meio de multidões. A pessoa mora lá num condomínio, num prédio, né, que tem lá milhares de pessoas morando naquele espaço, e não sabe nem o nome do vizinho. Então existe esse isolamento social, mesmo convivendo com multidões. Dentro da igreja tem isso. Você está dentro de uma igreja, nós somos uma família.
E tem gente que está aqui e não sabe de nada, de ninguém que está aqui. Então, essa forma isolada de viver faz com que a necessidade do outro não mexa comigo, não me interessa. Então, me doar para o outro, se eu tiver tempo, me doar para o outro, o que eu ganho com isso? Então, eu não posso dizer que o Deus que é amor habita em mim, porque a prova de que o Deus que é amor habita em mim é justamente essa forma desprendida de eu me doar para o meu próximo. É algo para você refletir. É algo para você refletir. O quanto você tem se doado para as pessoas. É começar dentro de casa, gente. Às vezes tem alguns exercícios. Eu acho que o amor é uma coisa que pode ser exercitada, né? Que precisa começar a ser praticado dentro de casa. Dentro de casa. Você sendo mais útil dentro de casa. Às vezes uma coisa simples que você faz dentro de casa, alguém do outro lado vai se sentir amado. Entendeu? Às vezes uma coisa simples. Às vezes um filho, uma filha que acorda e vai lá e tira o lixo. A mãe não precisa ficar brigando. Põe o lixo para fora, põe o lixo para fora, põe o lixo para fora. Não, você foi lá e pôs o lixo para fora. Ou você resolveu amanhã acordar mais cedo e lavar a calçada. É lógico que quando isso acontecer a primeira vez, sua mãe e seu pai vão perguntar se você está doente. Você nunca fez? Está doente? Está passando mal? O que houve? Aí de repente há uma oportunidade de você dizer: não, pai, é porque eu errei a vida inteira, eu fui imprestável a vida inteira, eu fui egoísta a vida inteira, e eu queria demonstrar para o senhor o quanto eu te amo, eu queria ser mais útil. Vou lavar seu carro hoje, vou lavar a calçada, vou limpar o quintal, vou arrumar uma louça, vou arrumar uma cozinha. Mãe, vai descansar que eu vou arrumar uma cozinha. Uma forma simples de você dizer: eu te amo, estou aqui para me doar para você. Às vezes você não precisa dar presentes, você precisa estar presente, ser um presente. O amor se doa, gente. O amor se doa. Amor que não se doa não é amor. A prova do amor de Deus é essa, se doar por nós. Amém ou não amém? E em quarto, a quarta resposta que o amor dá é a esperança. O texto diz, né, que o amor tudo espera, jamais acaba. E esperança para mim tem dois sentidos. Um, no sentido de esperar, de ter paciência. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Porque o amor também é paciente, né? Então tem a ver com essa questão de esperar o outro. É uma outra forma de nós expressarmos nosso egoísmo, é a gente querer que as coisas sejam do nosso tempo, da nossa hora. E às vezes nós somos muito egoístas mesmo. Porque se não acontecer na nossa hora, nós ficamos mal-humorados. Nós nos vingamos. Nós queremos promover algum tipo de retaliação porque o outro não fez na hora que você queria. Mas o amor verdadeiro espera. Principalmente espera o outro. Lá em casa nós temos 31 anos de casado. E a gente ri disso, porque a gente fez das nossas experiências assim, a gente se diverte, né, com as crises que nós enfrentamos. E quando eu estava para me casar, a minha sogra sempre foi uma mulher muito proativa, muito proativa. E a gente estava para se casar, data marcada, e ela chegou para mim e falou comigo assim: você vai levar a minha tartaruguinha, né? Irmãos, minha mulher ela não era devagar, não. Ela tinha uma marcha ré engatada, ainda de ré para o morro. E eu sempre tive resposta para tudo, irmãos. Eu sempre tive assim, essa graça divina de ter resposta na ponta da língua. Eu falei: você vai levar minha tartaruguinha. Eu falei assim: eu vou turbinar a sua tartaruguinha. Irmãos, e assim foi. E assim foi. É lógico que eu errei muito. Falta às vezes de paciência, de brigar e tal.
E foi difícil, né? Eu, do jeito que eu sou, acelerado, e ela empurrando a bicicleta com os 2 pneus furados na subida do morro, e eu acelerado. E assim foi, né? Lógico, depois a gente vai amadurecendo, vai entendendo a limitação do outro. Tem algumas coisas que ela não mudou, tem algumas coisas que ela melhorou, tem algumas coisas que ela mudou radicalmente. Isso só foi possível porque eu tive que esperar o tempo dela. Não foi fácil não, irmãos. Eu tive que esperar o tempo dela. Vou te dar um exemplo. Minha esposa é nutricionista, hoje não exerce mais, e ela trabalhava, tinha um emprego em São Fidélis. E quando ela começou a trabalhar, estava grávida do Daniel, então eu ia de carro, levava e ficava esperando e trazia. Fiz isso algumas vezes, depois ela ia dirigindo e eu do lado, para ela pegar a experiência de estrada. Ela tinha habilitação, mas não tinha experiência de estrada. Aí um dia, a gente voltando, ela grávida, com barrigão, ela vem atrás de um caminhão carregado de areia a 20 por hora. O caminhão, irmão, a 20 por hora na reta, e ela atrás do caminhão. Aí eu, corta o caminhão. Não vou cortar. Eu falei, meu amor, dá seta, vê se não vem carro, corta o caminhão e vai embora. Não, eu vou parar o carro. Aí eu fiquei, se você parar o carro, eu vou largar você grávida, barriguda aqui, e ninguém vai te buscar, e não tem ninguém que me faça vir te buscar, nem sua mãe, ninguém vai fazer te buscar, você vai ficar aqui, corta esse caminhão e vai embora. Irmãos, ela chorando, ela abriu, cortou o caminhão e foi embora. Eu falei, não morreu? Na semana seguinte ela foi sozinha, e nunca mais eu precisei levar, ela foi sozinha. Cortar um carro para você, nem pensa nisso, é automático, mas às vezes para o outro é uma grande dificuldade. O amor faz com que você espere o tempo do outro, porque o tempo do outro não é o seu. Às vezes você tem facilidade de entender, o outro não. Às vezes você responde rápido, o outro não. A prova do amor é essa paciência para esperar o tempo do outro. Mas também esperança no sentido de saber que vai acontecer em algum momento. Porque o amor, ele não desiste. Então não é só esperar, mas é ter esperança de que vai acontecer, vai mudar. E você só sabe se vai mudar se você tiver esperança. Então quem ama tem essa esperança. E às vezes você convive com determinadas situações que a vontade é chutar o pau da barraca, é largar tudo. Quem ama não chuta o pau da barraca. Quem ama não larga tudo, irmãos. Porque quem ama tem esperança. Esperança que em algum momento, de alguma forma, Deus vai fazer. Não sou eu que vou fazer. Deus vai fazer. Em algum momento vem uma luz, vem um despertamento e vai mudar. Não sou eu que vou mudar. Deus vai mudar. Mas você só vai experimentar isso se você amar o suficiente para esperar e ter esperança. Quem desiste não ama. Entendeu? Quem não respeita as limitações do outro não ama. A prova do amor, irmãos, é a esperança. Aprenda a olhar para o outro e ter esperança naquilo que Deus pode fazer na vida do outro. Talvez uma forma assim, bem sábia da gente colocar isso em prática é a gente olhar para aquilo que Deus fez na nossa vida. Eu não sei qual a sua experiência com Deus. Não sei. Eu sei a minha. E eu sempre me achava assim, o improvável. Qualquer pessoa no planeta Terra poderia ser um crente evangélico. Eu jamais. Eu sempre fui rodeado de crentes evangélicos. Eu tinha amigos na frente, do lado. Eu jamais.
Eu tinha um amigo que era filho de pastor, irmãos, eu zoava o cara. Zoava o cara, porque o cara tinha, a família tinha mais recursos, tinha mais alguma coisa. E por que ele tinha? Porque o pai dele era pastor e roubava. Então qualquer pessoa podia ser pastor, qualquer pessoa podia ser um crente. Eu, jamais. Agora fala, se Deus fez isso comigo, você acha que Deus não pode fazer isso com seu filho? Você acha que Deus não pode fazer isso com seu marido? Se Deus fez com você, se Deus salvou você, Deus pode salvar qualquer porcaria. Sim ou não, irmão? O problema, sabe qual é? É porque parece que pelo fato de agora eu sou crente, estou na igreja. Então parece que a gente olha para nós, parece que nós nos tornamos a cocada preferida, o brigadeiro. Não, irmão. Nós continuamos sendo a mesma porcaria salva, só que agora nós somos salvos. Nós não nos tornamos melhores do que os outros. Nós não podemos nos esquecer de quem nós éramos. E tem alguns aqui, irmãos, que se converteram e romperam e decolaram e amém, e foram embora. Mas tem uns aqui, irmão, que deram trabalho e dão trabalho. Nossos líderes, pastores e pastoras, que digam o trabalho que dá para cuidar de uma turma perebenta que está aqui. Você tira o carrapicho num dia, no outro dia está rolando lá no carrapicho de novo, está tudo emaranhado. É uma luta. Por que a gente não desiste? Porque Deus não desistiu da gente. Se nós éramos os improváveis que estamos aqui indo para o céu, por que não ter esperança que Deus pode salvar o seu pai, sua mãe, seus filhos, seu marido, sua esposa, sua família, seus amigos? E que não vai ser no seu tempo, do seu jeito, mas você precisa amar o suficiente para esperar e crer e ter esperança de que Deus vai fazer, porque Deus vai fazer. Isso é esperança. É saber que Deus vai fazer. O amor verdadeiro tem esperança. Quando você perde a esperança é porque você antes perdeu o amor. Não perca a esperança. Tem jeito para nós. Tem jeito para a nossa família. Tem jeito. Queria desafiar você a sair do discurso do amor. Porque o discurso do amor é um discurso bonito. Então todos os segmentos da sociedade, quando querem algo, usam o discurso do amor. Não é assim? Pessoas, para justificarem seus pecados, usam o amor para justificar os seus pecados. Eu queria convidar você a sair do discurso do amor e ir para a prática do amor. Saia do seu isolamento e comece a se relacionar para mostrar para as pessoas quão amadas elas podem ser através de você. Quem ama se relaciona. Pare de julgar e passe a olhar para o erro das pessoas. Entender que por trás do erro tem uma pessoa. Porque o amor compreende o outro. Queria convidar você a colocar o amor em prática. E ao invés de você cobrar, você se doar. Você dá provas de amor, doando e se doando. Queria convidar você a sair do discurso e para a prática do amor. Não perdendo a esperança. Não desistindo de esperar. Amém ou não amém? Amém. Vamos ficar de pé. Que aquele que diz que tem Deus e não ama é mentiroso. Nós não somos mentirosos. E nós não podemos viver um cristianismo de mentira. Então,
ame de fato e de verdade e materialize isso. As pessoas precisam ser amadas e nós podemos ser um instrumento para Deus amar. Amém ou não amém? Feche os seus olhos um instante. Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor traga a memória de cada um o nome de pessoas que precisam ser amadas através de nós. Talvez um conhecido, um colega de trabalho, da escola ou da faculdade. Às vezes, uma pessoa que a gente encontra numa academia, uma vez por outra. Mas eu te peço, Espírito Santo, traz agora a memória, nome, imagem de pessoas que o Senhor quer manifestar o teu amor através de nós. E nos ajude a dar essa resposta de amor a essas pessoas, nos aproximando delas, entendendo o coração delas, nos doando para elas e tendo esperança que o Senhor vai mudar a vida delas através da nossa vida. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos dê a graça de sermos instrumentos do teu amor, aonde o Senhor nos tem plantado, com as pessoas que estamos diariamente convivendo, ou pessoas que nem convivemos diariamente. Que o Senhor nos dê a graça de vivermos esse evangelho verdadeiro, esse cristianismo verdadeiro, onde nós te amamos acima de todas as coisas, mas nós amamos também o nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos. Eu oro por isso. Eu oro para que essa essência seja vivida no nosso ambiente de igreja, para que essa essência seja vivida no nosso ambiente doméstico, que esse amor verdadeiro faça parte da nossa casa, da nossa vida. Eu peço isso. As pessoas que se relacionam conosco se sintam amadas pelo Senhor através de nós. É a minha oração. Essa é a minha oração. No nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém?